dia a todos. É uma alegria e satisfação podermos aceitar o convite que tão fraternalmente nos foi feito para pela primeira vez estarmos aqui em Porto União. União da Vitória já conhecemos há algum tempo, porque até 6 a 8 anos atrás ele pertencia à mesma União Regional Espírita da qual fazemos parte, com sede em Ponta Grossa, e nesse tempo se desmembrou, agora sendo União da Vitória uma sede das regionais do Paraná. Então já conhecemos, mas do lado de cá do Rio ainda não. É um prazer podermos estar aqui em Porto União. Como dividir essa manhã outonal de domingo para refletirmos em torno da doutrina espírita. Se aqui estamos e se dedicamos essa hora para falar, discutir, analisar as coisas que a doutrina espírita nos oferece, já é momento de alegria para todos nós. Somos daqueles que já percebemos que a vida, ou os anseios da nossa alma perante a vida, não são respondidos apenas com aquelas coisas que o mundo nos oferece. Se aqui estamos, é porque buscamos de coisas que transcendem o nosso cotidiano ou os compromissos e comprometimentos imediatos do nosso dia a dia. Porque buscamos daqui das coisas que não alteram a nossa conta bancária, que não mudam a nossa declaração de imposto de renda, ou não necessariamente nos fazem das glórias e da fama que a sociedade costumeiramente premia. Aqui estamos para alimentar a nossa alma e buscar de valores que transcendem aqueles poucos anos que permaneceremos habitando o corpo que hoje nos é emprestado. Se perguntássemos para um grego, para um cidadão grego vivendo na Grécia de 2.500 anos atrás, qual era a origem do fogo, ele rapidamente nos explicaria. Seria uma explicação um pouco distinta daquela que teremos nós, porque os parcos conhecimentos de ciência que a escola nos ofereceu, que os anos escolares nos ofereceram, sem a necessidade de irmos para um curso superior, um curso de física ou de química, frequentar a universidade, mas essa ciência básica que o próprio colégio nos oferece é capaz de nos dizer e nos dar explicações de que o fogo é possível fazer-se com alguns materiais que são mais facilmente incandescentes, outros não, que a umidade, a chuva não permite ou impossibilita isso, que materiais mais secos, e aí vamos discorrendo sobre esse ou aquela variável possível de se fazer o fogo e dar origem ao fogo. Mas, se perguntássemos a esse grego morando, a esse cidadão grego morando há 2.500 anos atrás na cultura grega, helênica, ele nos contaria uma história interessante. Ele dizeria que o fogo só existe porque certa feita Prometeu, um semideus, filho de uma mortal com um deus, logo não tendo a possibilidade de morar no Olimpo, mas tendo a chance de visitá-lo devido à sua paternidade divina, ele foi então ao visitar o Olimpo, a morada do panteão grego da mitologia greco-romana, ele percebeu que à noite não havia escuridão. E no inverno não havia frio, porque havia a chama do fogo, invenção de Zeus. Ele achou aquilo tão fantástico, tão maravilhoso, que seria muito pouco mantê-la apenas entre a divindade. Que a população, que os mortais em geral, deveriam ter a chance de também estar junto ou usufruir do fogo. E então, ao despedir-se do Olimpo, ele leva de maneira escondida o fogo. E naquela noite, na primeira noite, quando Prometeu retornou à terra, Zeus do alto do Olimpo vê a paisagem um tanto quanto diferenciada. Quando a noite cai e o fogo de Apolo segue as cocheiras e Selene deita o seu véu estrelado sobre a noite, a escuridão não tomou conta da superfície terrestre. Lá de cima, Zeus percebe pontos de luminosidade e logo se dá conta, dessa forma, que alguém lhe houvera roubado o fogo. Enfurece-se como bem cabiam aos deuses na mitologia grega. E então vai buscar quem houvera lhe ludibriado, roubado aquilo que era obra da sua criação e que ele não desejava compartilhar
com os mortais. E entre aqui e ali, ele busca pistas até chegar a Prometeu. Aquele jovem idealista que, na verdade, queria apenas compartilhar o bem que lhe houvera conhecido. E então, para colocar toda a sua fúria de Deus raivoso sobre aquele jovem prepotente, arrogante, capaz de ludibriá-lo, ele então acorrenta-o no alto de um penhasco no Cáucaso, para então concluir a sua vingança, fazer com que um abutre lhe comesse o fígado ao longo do dia. E num requinte de crueldade, e aí vemos também o mito do suplício eterno, faz com que o seu fígado se reconstituísse à noite, para logo mais, no dia seguinte, novamente, o abutre tomar-lhe as entranhas, nesse suplício onde diariamente ele refletiria sobre o guante da dor, a fúria do Deus, o do quanto a sua força poderia ser implacável. Toda essa história era para explicar aquilo que era inexplicável então. Como se não sabia a origem, como se não entendia a origem do fogo, recorriam-se aos mitos. E assim foi a função dos mitos em todas as nossas culturas. Nós vamos encontrar na cultura maia, achando que o centro do mundo está na cidade de Cusco e tudo mais gira em torno dessa capital do Império Maia. Nós vamos encontrar nos indígenas de hoje o solo brasileiro as explicações para a formação rochosa de Vila Velha, entre essa ou aquela história, ou da formação natural das quedas de Foz do Iguaçu, também através dos mitos. Nós vamos encontrar nos povos nórdicos da Europa a explicação que o inverno chegava, o inverno rigoroso das altas latitudes do continente europeu. A culpa do inverno era porque Thor, o deus maior do seu panteão politeísta, houvera perdido o martelo, o cetro, o símbolo da sua força, e então toda a natureza fenecia. O calor sumia, a neve tomava conta de tudo, a natureza morria, os animais se escondiam, para logo mais, na primavera, ele recuperar o seu martelo, e então a pujança da vida voltava, os animais voltavam a se reproduzir, as folhas das árvores voltavam, as flores mostravam que novos dias chegavam e o gelo derretia. Sem o entendimento do movimento de translação, sem entender da angulação da Terra em relação ao Sol, como explicar a sucessão das estações do ano? Então buscavam-se aos mitos. Essa era a maneira como nós explicávamos aquilo que não conhecíamos. Imputávamos ao sobrenatural e assim então explicavam-se as coisas. O primeiro movimento para avançarmos, para sairmos dessa explicação mítica, foram dos filósofos pré-socráticos. Foi exatamente na Grécia Antiga quando alguns primeiros filósofos buscavam explicações para extrair a explicação do mundo sob a tutela dos deuses. Então, a primeira explicação da origem das coisas, propunham esses filósofos pré-socráticos, ou também chamados filósofos da natureza, era de que tudo originava-se de um único elemento. Mas como saber qual elemento esse? De onde e qual elemento era a origem de tudo a mais que se surgia na natureza? Então, aumentaram a complexidade do raciocínio, imaginando que tudo surgia de 4 elementos. Então, a partir dessa ideia, entendia-se que uma acha de madeira, ao pegar fogo, e o que estava acontecendo era que ela se decompunha em 4 elementos básicos. O próprio fogo era um dos elementos básicos, a cinza residual era o segundo elemento básico, a terra. A fumaça que surgia da queima da madeira era o elemento madeira, voltando ao seu terceiro elemento básico, o ar. E o crepitar dessa madeira queimando era o sinal de que parte daquele material voltava para o 4º elemento da natureza que lhe dera origem, a água. E essa ideia dos 4 elementos foi tão forte que mais tarde os alquimistas da Idade Média também utilizaram. Os signos do zodíaco se relacionavam com cada um desses elementos e chega até hoje com naturalidade esses 4 elementos básicos da natureza. Mas foi um outro filósofo grego que, através de reflexões e análise da natureza, ele propôs uma ideia muito interessante. Dizia que tudo na natureza era formado por pequenas partículas, de que essas partículas diferenciavam pelo seu tamanho, pela sua rugosidade, pela sua geometria,
pela característica superficial. Então, partículas se agregavam e desagregavam, formando e desarranjando elementos. Materialista que o era, Demócrito propunha inclusive que a alma era formada por partículas muito esféricas, brilhantes, como a superfície polida, mas eram partículas de alma, que ao morrer alguém, essas partículas de alma se desagregavam para agregar-se novamente, formando a alma de outro alguém. A ideia era tão interessante que atravessou os séculos sem muito alterar-se. E nós vamos encontrar na ciência do final do século XVIII, começo do século XIX, os primórdios da química com a ideia de Demócrito muito próxima, onde essas partículas, a que ele deu o nome de indivisíveis, átomos, elas eram o que compunham a natureza. A ideia dos químicos do início do século XIX era exatamente essas, de que os átomos eram partículas indivisíveis, sólidas, em que eles se agregavam e desagregavam. Para aqueles que fizeram o ensino médio, o colégio, estudaram química ainda nos anos 90, poucos de nós, né? Aqueles ainda estudavam o átomo como formado por 3 elementos. 2 elementos no seu núcleo e um elemento na eletrosfera. Já um grande avanço dessa ideia. E hoje, longe está de imaginar apenas esses 3 elementos na estrutura atômica, porque a ciência é capaz de avançar nas estruturas subatômicas, até quando, recentemente, e nós tivemos a oportunidade, todos nós tivemos a oportunidade de acompanhar na mídia, quando a grande conquista, o grande avanço da física, em que aquilo que um grande cientista no século passado, na década de 60, ele propôs teoricamente a existência de partículas tão ínfimas que seriam capazes de, ao viajando no universo, encontrar a Terra, atravessaria sem nenhum obstáculo, porque encontraria os espaços vazios da matéria, não seriam obstáculos para essa partícula, sem carga elétrica, sem carga magnética, com uma massa tão imperceptível que era muito difícil de detectá-la. Então ele teoricamente a propõe, e só alguns poucos anos em uma experiência num acelerador de partículas, em que a ciência encontra o bóson de Higgins, a partícula de Deus, tão ínfima em que é a matéria mais quintessenciada que hoje a ciência consegue registrar. Mas, voltando aos filósofos pré-socráticos, eles foram os primeiros a avançar nesse campo chamado ciência, para que pudéssemos então explicar o mundo de uma maneira mais lógica, sem achar que existe em Deus a manipular as suas vontades. Então, deixamos de entender o fogo como a vontade de Deus ou a criação de um Deus. Deixamos de entender a chuva, deixamos de entender a fúria dos mares ou a erupção do vulcão como fenômenos de vontades, fúrias, desejos dos deuses, mas sim como fenômenos naturais e que regem ou que seguem regras naturais. E o avanço da ciência deu-se exatamente para isso. À medida que a ciência avançava, arrancava-nos da ignorância. Mas a ciência se ocupou das coisas do mundo, daquelas coisas visíveis, daquelas coisas ponderáveis. E o nosso sentimento e a nossa relação para com a religiosidade, ela apartou-se para e passo dessa ciência. À medida que a ciência avançava, a religião ficava apartada, porque as coisas da religião eram explicações um tanto quanto míticas. Porque a religião própria se estrutura a partir de mitos. As religiões politeístas eram religiões míticas, mas um grande avanço para sair desse miticismo das religiões foi a ideia mosaica do monoteísmo. A grande conquista que Moisés oferece para o campo da religião é nos oferecer a ideia do monoteísmo, um esforço hercúleo que ele tem para atravessar por mais de 40 anos a península do Sinai. Não era necessário, a distância geográfica não fazia necessário longas décadas, mas ele, como missionário, entendia ser necessário que toda uma geração desencarnasse no deserto e uma nova geração, sob a sua tutela, sob as suas regras, sob um código severo de conduta. Nós vamos encontrar em alguns livros do Antigo Testamento um código civil extremamente rígido, inclusive recomendando a não evocação de espíritos, mas também recomendando cortar as mãos quando alguém fosse pego roubando, a apedrejar em praça pública uma mulher adúltera. Era um código civil rigorosíssimo, cruel até aos nossos olhos de hoje, mas era coerente com a estrutura moral
das pessoas à época. Mas ele não nos oferece apenas um código civil, ele nos oferece um código moral também. O decálogo mosaico não perdeu a sua atualidade, como acontece com o seu código civil, porque até hoje ele permanece com uma atualidade em que devemos nos conduzir, honrar ao pai e à mãe, não cobiçar, não matar, porque são leis universais, porque são leis morais. A par disso, já não percebemos necessário a rigorosismo, porque já temos maturidade para evocar espíritos com a seriedade que isso deve acontecer. Assim como as nossas penas já não devem ser a de cortar mãos ou de apedrejar em praça pública. Porém, a relação com Deus sempre foi uma relação não reflexionada. O Deus mosaico era um Deus severo, era um Deus rígido, um Deus que nos espiava atrás da porta e que, nas primeiras falhas nossas, ali ele estava a nos imputar faltas graves. Esse Deus que devíamos temer, que devíamos ter temor para com ele, porque ele estava sempre a esperar as nossas quedas, os nossos tropeços, para rígidas penas a nos imputar. Quando Jesus vem até nós, nos propõe uma nova formulação, ou reformula a nossa relação com Deus. Propõe um Deus já não mais aquele Deus mosaico. A partir da mesma justiça, da mesma seriedade com que Moisés propõe essa relação com a divindade, agora Jesus dá uma outra interpretação. Pela primeira vez na história da humanidade, Deus passa a ser Pai. Nunca antes alguém tinha uma relação filial para com Deus. Mas é Jesus quem nos ensina de que Deus é Pai. Um Pai tão amoroso que é capaz de oferecer tudo às aves do céu, que não semeiam, que não colhem, mas nada lhes falta. A oferecer uma beleza aos lírios dos campos, que não tecem, que não fazem, que não produzem a sua beleza, mas Deus oferece uma beleza maior que a de Salomão. Nos falando da providência divina, a cada dia conforme as suas necessidades. Porque Deus provê, não de uma maneira irracional ou não de uma maneira de comodismo, porque também Jesus quem nos alerta que nós devemos buscar para achar, bater a porta para que ela se nos abra, nos mostrando da nossa participação, do quanto nós devemos agir, mas que ao fim de tudo a providência divina nos oferece aquilo que nos cabe das nossas necessidades. Então, é Jesus quem nos fala dessa bondade divina, da justiça divina. Ninguém deixará a terra senão após pagar ceitil por ceitil. Nos fala da relatividade com que Deus nos olha, nos mostrando que muito vale mais a intenção, o sentimento, do que a própria ação, quando coloca olhos para a viúva que modesta, pobre, deita as pouquíssimas moedas que dispunha, mas era a totalidade daquilo que tinha de dinheiro, na sua responsabilidade e relação religiosa daquele sábado no templo de Jerusalém, que aos olhos de Deus ela estava envergonhada e fazia isso muito acanhada num canto para que ninguém a visse, enquanto outros fariseus deitavam largas quantidades de moedas e oravam em voz alta para que todos percebessem o quão temente a Deus eles o eram. E Jesus, nessa relatividade da olhar divino, nos fala, aos olhos de Deus, quem deu mais? Aquele que dá o que sobra ou ela que deu tudo o que tinha? Então é Jesus a nos colocar uma nova proposta de Deus, esse Deus Pai, que está nos céus e que nos ampara a todos, que nos sustenta a todos e que o enviou como bom pastor. Nessa metáfora amorosa, carinhosa, onde ele se coloca como pastor, não como dono do rebanho, não como quem criou o rebanho, mas apenas como o pastor do rebanho. Nós, as ovelhas, ele o pastor, e Deus, o Pai, o dono das ovelhas, o criador das ovelhas e do pastor. Essa relação de Deus que Jesus nos oferece de Deus era um grande avanço nesse entendimento, nessa concepção de um Deus mais universal. Não de um Deus guerreiro, não de um Deus capaz de se saciar ou ficar feliz com sacrifícios de mortes de humanos, como fazíamos antigamente, ou de animais, como se fazia nas tradições judaicas da Jerusalém de então, quando, conforme as faltas, as imputações ou as festas, era necessário o sacrifício de pombos, de carneiros, de outros animais. Mas esse Deus
que Jesus propõe, era um Deus que não se incomodava, que ele curava paralíticos à beira do tanque de Betsaida em dia de sábado, que não se incomodava, que ele se miscuía com gentios, com não-judeus, ou que ele abordasse uma mulher pecadora em praça pública a ponto de tocá-los, porque à época, ensina-nos Haroldo Dutra Dias, profundo conhecedor da cultura judaica, entendia-se que o homem impuro, o ímpio, ao tocar o impuro, permanecia maculado. Maculava-se com a impureza do outro. Então, homens santos não se miscuíam, não se misturavam com a população, mas aquele homem santo, ele se misturava com a população, ele se esbarrava com as pessoas. Aqueles que seguiam eram pessoas iletradas, simples, eram pescadores, eram homens do povo, no máximo um cobrador de imposto entre eles e um comerciante. Os demais eram homens iletrados, pescadores dos burgos mais simples da beira do lago de Genezaré. E mostrava-se então de que era possível pessoas santas, pessoas puras, purificarem aqueles ainda impuros. Então eram com os leprosos, com os coxos, com os cegos, com as prostitutas, com os párias da sociedade que ele cantava as glórias de Deus. Mas não conseguimos entender. Não o entendemos a ponto de crucificá-lo. E aqueles poucos heróis que mantiveram a sua mensagem de maneira impoluta, de maneira irretocável, como Pedro, Tiago, na casa à beira do caminho, e mais tarde Paulo, a perceber que o cristianismo poderia ser sufocado pela intolerância judaica de Jerusalém, ele parte então a cantar as glórias de Deus na voz do cristianismo por todo o Mediterrâneo conhecido, no norte da África, mas também na Itália, na Grécia, no continente europeu, dando origem às comunidades, às igrejas, aos pontos de cristianismo que teriam a possibilidade de trazer até os dias de hoje, até nós, o cristianismo como hoje conhecemos. Se não fosse o esforço de Paulo, talvez nós hoje não conseguiríamos ser cristãos na estatura que o somos. Porém, o cristianismo ganha estatura na sociedade, deixa de ser perseguido e passa a ser a religião oficial do Império Romano, que dominava todo o mundo ocidental. E esse domínio romano faz com que o cristianismo passe a ser reconhecido, mas ao mesmo tempo que ele passa a ser reconhecido, passa a ser a religião do Império. E como religião do Império, passa a de oprimida a opressora. E estrutura-se como religião, propondo coisas que efetivamente o cristianismo não dispõe. A hierarquia religiosa, os dogmas, as posições inquestionáveis em que foi se construindo essa religião a partir do século III da era cristã. E nós vamos encontrar então uma intolerância no pensar, no refletir, onde a ideia de Deus e os dogmas impostos em torno da ideia, da proposta da doutrina de Jesus foi decidido por homens. A ideia da virgindade física de Maria, quando na verdade o conceito da sua virgindade era a pureza de alma, de que jamais Jesus proporia uma maneira de reencarnar corrompendo ou rompendo com as próprias leis divinas, ele que as conhecia em profundidade. E confunde-se para ter uma ideia de metafísica, uma ideia um tanto quanto etérea, de que ele nasce por vias não tradicionais. E então confunde-se, porque ainda é Haroldo Dutra Dias que nos fala, de conceito de prostituta e de virgem, à época de Jesus, nas tradições judaicas, era aquele próximo ou afastado das leis de Deus. Então nós nos prostituíamos quando nos afastávamos, quando o nosso comportamento era imoral, e nós tínhamos uma postura virginal de virgem, quando nos aproximávamos das condutas moralmente adequadas, conforme a proposta do judaísmo. Então a virgindade era uma mulher virgem, sim, mas virgem no pensar, no seu agir, na sua moralidade, porque assim era necessário para conceber aquele espírito de escol. Mas foram outros dogmas que nós impusemos, como o da reencarnação, como uma doutrina herética. Quando Jesus era reencarnacionista, os judeus têm a reencarnação
como um conceito perfeitamente natural. À época, pela limitação do vocabulário, entendia-se ressurreição e reencarnação com o mesmo conceito, mas era a ideia da reencarnação. Porque eles naturalmente assim falavam, já entendiam como João Batista o Elias que era para vir. E assim nós encontramos no Evangelho de João esse conceito claro da reencarnação. Ou a ideia da reencarnação, quando Jesus fala ao doutor da lei, que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Mas como eu, homem velho, posso voltar ao ventre de minha mãe? É necessário nascer da água, a intimidade do ventre materno, e do espírito, retornando num novo corpo. Era a ideia da reencarnação. Porém, por interesses momentâneos, por interesses pessoais, vários foram os dogmas e as doutrinas impostas e outras determinadas como heréticas ao longo da história. Então, natural era que essa doutrina, que era pautada no amor, qual o maior mandamento da lei de Deus? Era ele quem tiver a oportunidade de recitar 2 versículos do Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, toda a sua alma e todo o seu coração. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E numa conclusão profunda e significativa, todas as leis e todos os profetas aí estão escritos. Então era simples, toda a Torá, todos os livros que começavam da Gênesis, Deuteronômio, Números, todos os 5 livros do Pentateuco mosaico se sintetizavam. E todos os profetas, os cânticos, os livros de todos os profetas e as suas previsões, tudo isso se sintetizava na proposta de amar a Deus sobre todas as coisas e amar-se para amar ao próximo. Como fazer dessa doutrina? Levantar espadas, lanças para as cruzadas em nome de um pedaço de terra dito sagrado. Como essa doutrina ser capaz de torturar, queimar em praça pública, torturar à morte aqueles que desconfiavam-se de que tinham posturas heréticas. Onde estava a proposta de amor? Aonde estava o conceito de amor? Que amor ao próximo era esse? Capaz de dizer que o meu Deus era o Deus da minha tribo, a ponto de que muitos dos santos da religião instituída de então tinham alcunha de, como Santiago guerreiro, Santiago mata-mouros, aquele Santiago que fora, segundo as tradições católicas, enterrado em Santiago de Compostela, na cidade de Compostela, no norte da Espanha. Ele era um dos patronos das cruzadas. Então existia 3 figuras míticas, ou 3 figuras alegóricas para simbolizar ao Tiago, o apóstolo. O Tiago peregrino, aquele que foi peregrinando até morrer próximo no norte da Espanha. O Tiago santo e o Tiago mata-mouros, um guerreiro sobre um cavalo e com a lança nas mãos. Então o meu Deus era um Deus que me protegia, mas era capaz de matar aos mouros, porque esses não eram cristãos, esses não eram católicos, eram muçulmanos, então mereciam morrer ao fio da espada. Que doutrina é essa que falava de amor? Como fomos capazes de fazer uma doutrina amorosa transformar-se numa doutrina capaz de amar aos meus irmãos? Porque não eram irmãos, porque não professavam a minha religião. Ou matavam os meus, porque desconfiavam-se entre um ou outro conceito muito relativo, de que não era digno de respeito, ou que era capaz de ir de encontro àquilo que alguns definiram como corretamente pensar. Era natural que a doutrina, no primeiro momento de ventilação de ideias, no Renascimento, no humanismo que floresce a partir do século XVII, fosse confrontada com a lógica e com as ideias. Mais fortemente a partir do século XIX, quando a Revolução Industrial nos permite, então, grandes avanços de ciência e de tecnologia. O conceito de tecnologia que hoje falamos facilmente e abertamente é um conceito do século XIX. Antes disso, a palavra caíra em desuso. Os gregos a usavam como tekne, a ideia de quem tinha o conhecimento e utilizava como embuste para enganar o próximo. Era esse o conceito de tekne, da onde origina-se a palavra tecnologia, e volta-se a utilizar no final do século XVIII, numa publicação da Alemanha, e depois a partir do século XIX, porque era a ciência dando luz às técnicas, às coisas do mundo e desenvolvendo facilidades para nós. O uso da eletricidade, do combustíveis fósseis para movimentar máquinas, a revolução industrial que faz das indústrias um ambiente de trabalho. Antes, trabalhávamos no fundo da casa ou na frente da casa. Trabalho e vida social se confundiam, e a partir da Revolução Industrial, desse avanço tecnológico,
Nós temos então uma nova sociedade que se descortina, a ciência avançando, aquela química que herdara a ideia de Demócrito começa a avançar em novos conceitos, mas a física, outros campos do conhecimento humano, a termodinâmica, a eletricidade, nos mostram grandes avanços. Então era natural que agora aquela religião mitológica, aquele Jesus mito, que era filho de Deus e às vezes o próprio Deus, numa figura trina, onde era espírito, era Deus, era homem, passa a ser apenas mito para aqueles que avançavam no campo da ciência. Então, natural fosse que negássemos a Deus, que negássemos a religião, porque a ciência avançava a passos largos e a religião ficava no campo do mito, porque não conseguia acompanhar as luzes da ciência. Não fazia lógica, não fazia sentido aquilo que dizia essa religião mítica. Uma religião que fora capaz de encharcar rios, praças da Europa com sangue humano, não era uma religião digna de respeito naquele avanço científico do século XIX. Então, são muitos os filósofos materialistas que avançam nas suas propostas. O próprio conhecimento, a publicação de Darwin em meados do século XIX, falando da evolução da espécie, de que nós descendemos dos macacos, mostrava então, pela sua explicação lógica, pela sua análise de mundo, de que não existia Deus. Natural fora, então, que a própria Revolução Francesa, ao romper com o reinado, com a corte francesa, expulsando-o da gestão do Estado francês, rompessem também com o clero, mostrando que não fazia sentido acreditar naquela religião. Agora o nosso Deus era o Deus razão. E assim entronizam uma meretriz de um bordel parisiense, uma bela jovem, como a deusa razão, e avançam de maneira sarcástica, de maneira jocosa, frente ao grande templo de Notre-Dame de Paris, a fim de entronizar no seu altar a deusa razão. Fazia sentido. Aquele Deus não servia para nada. Mas era interessante que esse mesmo século XIX, esse século das luzes, propõe o avanço de uma outra ciência. Não de uma ciência ordinária, não de uma ciência que fosse capaz de explicar as coisas do mundo, mas uma ciência que o seu próprio organizador, codificador, ele jamais se colocara na posição de fundador ou de quem escrevera algo, mas na posição modesta de quem apenas organiza, um arquivista, um catalogador, um analista de informações que não vinham dele, muito embora sua colaboração tenha sido de maneira indispensável. Mas ele daria o nome a essa ciência como uma ciência que estuda o espírito, a sua origem, o seu destino, a sua natureza e a sua relação com o mundo material. Ele define essa ciência de maneira ousada, dizer que ser capaz de estruturar uma ciência. Porque uma ciência à época, nós falamos de uma ciência que vem do humanismo, de uma ciência após René Descartes, após Galileu Galilei, que avança no campo da ciência, não aquela ciência de filosofia que até o século XV e XVI nos levou ao engano imaginando que a Terra fosse plana, de que ela fosse o centro do universo, que o Sol girasse em torno da Terra. Então fundou-se uma nova ciência a partir do século XVII, essa ciência a partir dos parâmetros de René Descartes, a partir das descobertas e análises de Galileu Galilei. É dessa ciência do século XIX que tinha um objeto de estudo próprio, que deveria desenvolver a sua metodologia própria. É esse conceito de ciência que esse homem, que conhecia bastante da metodologia científica, que já houvera brindado a área da educação e do ensino francês com uma proposta de reforma do ensino médio, com um livro de gramática, de conjugação dos verbos irregulares franceses. Este homem, quando se defronta com esse fenômeno metafísico extraordinário, ele percebe de que ali devia ter uma causa a se estudar, que não existe nada metafísico. Era o seu raciocínio positivista, seguidor de Auguste Comte. Para ele não existia algo que era ilógico ou sobrenatural. O sobrenatural eram as leis naturais desconhecidas dos homens. Então, aquele fenômeno sobrenatural era necessário entender a sua naturalidade, a sua origem. E debruça-se com esse bisturião do cientista, do analista, de quem não se apaixona, mas também de quem não renega. Nem ele tem a posição arbitrária de rotular o fenômeno como uma grande bobagem,
sem ser digno o suficiente para estudá-lo, e nem da posição apaixonada daquele que aceita tudo como uma grande verdade. É ele, no seu raciocínio, dizendo que para essa ciência, para análise e avanço dessa ciência, melhor fora negar 99 verdades a aceitar uma mentira. Que desenvolve essa ciência à exaustão num fenômeno, numa metodologia científica, não de quem constrói hipóteses para depois aceitá-las ou refutá-las, mas num experimento, numa metodologia experimental. Isso quer dizer, ele vai até o fenômeno, ele analisa o fenômeno, estuda-o à exaustão para então, pela repetição do fenômeno, construir as regras do fenômeno. Ele remonta então às regras gerais e não propõe regras gerais comprovando-as posteriormente pelo fenômeno, o que também é um método científico que muito das ciências se utilizam, mas ele prefere o método experimental. Então experimenta. Se quer estudar o espírito, é necessário experimentar a esse espírito. E ele conversa, dialoga com esses espíritos, porque já houvera percebido a possibilidade de dialogar com esse mundo invisível, mas que se acotovela conosco a todo instante, a ponto de ter a definição, ele houvera extraído dos espíritos, que esse mundo espiritual é capaz de dirigir os nossos pensamentos, tal ponto de influência que pode se dar entre mundo material e mundo espiritual. Porém, nós escolhemos o nível, a qualidade desta influência. Não somos vítimas ou joguetes desse mundo espiritual invisível para nós momentaneamente, mas sim que nós nos assessoramos dele ou por ele somos assessorados na medida em que escolhemos os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas emoções. Ele desenvolve essa ciência para explicar de que a vida continua existindo após a morte do decesso físico, que a consciência não é uma secreção glandular ou hormonal, de que, na verdade, a nossa capacidade de pensar, de refletir, de criar, nasce do princípio de que nós, nesse fenômeno da reencarnação, estamos vinculados intimamente, célula a célula, com a matéria, literalmente célula a célula, porque quando o zigoto se forma no útero materno, quando o espermatozoide sobe até a trompa de Falópio para fecundá-lo, a esse óvulo que desce e ocorre o fenômeno da nidação, na intimidade do ventre materno, ali estávamos nós, na primeira célula, nas duas células quando essas se partem, nas 4 células que dão origem, e nessa progressão geométrica estávamos nós, acompanhando através do nosso psiquismo e vínculo magnético ao desenvolvimento desse corpo celular, que hoje, na sua totalidade de bilhões de células, nós estamos literalmente vinculados uma a uma. Porém, não somos essas células, nós apenas coordenamos essas células, porque éramos antes dessas células existirem e seremos quando a vida orgânica já não mais for possível nesse corpo orgânico, nesse corpo fisiológico, que tem as suas regras muito próprias da matéria, que vencerá as décadas, mas chegará após 9, 10, 11 décadas, cada vez avançando mais, porque a ciência médica assim nos permite, chegará um momento em que ela se destrambelhará e não mais será possível a vida orgânica ali permanecer, mas a vida continua, porque a vida de consciência, ela existia antes e permanecerá depois. É isso que essa ciência comprova, de que a vida continua existindo e que ela existia antes, e que é possível comunicar-se com essa vida através do fenômeno que a própria ciência, essa ciência propõe um neologismo, a mediunidade, e que aqueles que são intermediários podem ser designados como médiuns, que de regra todos os somos, porque todos somos influenciados por esse mundo espiritual. Temos contatos com a espiritualidade a todos os instantes, todos nós. Porém, aqueles que o fazem mais ostensivamente pela visão, pela audição, pela escrita, emprestando o seu sistema nervoso para comunicações escritas, comunicações faladas, ou que escutam, que veem, esses sim são denominados médiuns e fazem a ponte, então, entre o mundo material e o mundo espiritual. Porém, nada tem de relação com moralidade, porque os mais imorais possíveis podem ser médiuns, como também aqueles profundamente moralizados. É uma ferramenta neutra em que nós vamos dar a coloração, a tonalidade conforme a utilizamos. Então são muitos dos médiuns que cobram, que comercializam e que vivem dessa mediunidade. E são tantos outros exemplos de bondade extrema, como Francisco Cândido Xavier, como Divaldo Franco, que fazem da sua vida uma vida de doação em nome da mediunidade. Por quê? E aí tem um outro caráter que essa ciência nos oferece
A nossa vida tem uma função e uma razão de ser. Porque uma ciência que estuda o espírito é uma ciência que estuda a nós mesmos. Então, quando a definição dessa ciência, que estudar, ter como objeto de estudo o espírito, e o estuda a sua origem, estuda a nossa origem. Estuda o destino do espírito, estuda o nosso destino. Estuda a natureza do espírito, estuda a nossa natureza. E a sua relação com o mundo material está dizendo que estuda a nossa relação com o mundo material. Exatamente quando no estado que nós estamos hoje, profundamente relacionados com o mundo material. Então essa ciência deve ser capaz de responder por que aqui estamos. Se somos seres não materiais, por que esse vínculo com a matéria? Por que esse jugo de estar preso num corpo material? Por que essas experiências, muitas das vezes doloridas, limitantes, difíceis, ousadas, desafiadoras? Para que isso? Qual o sentido dessa existência se logo mais tudo deixarei? E o que eu amealhei? E o que eu construí? Seja material, seja intelectual, seja moralmente falando? Qual o sentido disso tudo? Essa ciência nos permite explicar de que essa vida é apenas uma pequena página de um grande romance que é a história de vida de todos nós. E como todo bom romance, o capítulo anterior tem profundos vínculos com o capítulo que hoje estamos escrevendo. E o próximo capítulo será resultado das páginas que hoje estamos grafando no dia a dia da nossa história. Porém, essa ciência que nos fala do nosso destino, a perfeição. E o que é ser perfeito? Qual é a alegria dos espíritos perfeitos? E os espíritos nos respondem: alegria de tudo saberem, de tudo conhecerem a respeito da lei de Deus. Então, espírito perfeito é aquele que conhece profundamente física quântica, química, astronomia, das ciências mais repulsivas hoje para nosso intelecto. Fala assim: jamais vou conseguir saber isso. Espírito perfeito saberá. Nós adoraremos matemática, seremos apaixonados por física, profundos conhecedores de química, de linguística, de todas as ciências que hoje umas nós nos apaixonamos e outras temos uma certa repulsa. Seremos apaixonados por todas, porque são leis de Deus. O que é física se não a explicação das leis de Deus? O que é biologia se não a explicação das leis de Deus? Jesus nos dava aulas de biologia que precisaram 2000 anos de ciência para entendermos. Quando ele nos fala: os fios de vossas cabeças estão contados. Ele fala de código genético. Aonde estão contados os fios dos nossos cabelos, ou a falta deles para alguns de nós? No nosso código genético. Ali está, mas foram 2000 anos de história. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a vontade do Pai. Ingenuamente, antes dos avanços da botânica, imaginávamos aquele velho barbudo sobre um trono, dizendo que folhas de árvore deveriam cair ou não. Eu vou soprar para que elas caírem, aquelas outras caírem. Mas Jesus nos dava grandes lições de botânica, falando que as folhas das árvores não caem por acaso, mas elas caem conforme a lei da botânica. Existe uma lei que rege isso, e são leis de Deus que fazem isso aí. Mas não só da ciência que rege o mundo material, um espírito perfeito sabe, mas também das leis que regem o mundo moral. Então, espírito perfeito seremos todos nós, aqueles que, além de conhecermos, de termos grandes avanços intelectuais, teremos grandes avanços morais. Então, é necessário que avancemos moralmente. E como para o avanço intelectual não existe impedimento, está escrito em O Livro dos Espíritos isso, na Lei do Progresso. Porém, para o avanço moral existem barreiras. O orgulho, o egoísmo. Era necessário que então Kardec fizesse uma nova questão. Qual a melhor referência para esse avanço moral? Porque para o avanço intelectual basta o esforço, não há limites. Basta apenas o tempo dedicado, sentarmos à escrivaninha, frequentarmos a escola, a academia, lermos e nos intelectualizamos. Porém, para o avanço moral, há grandes impedimentos, orgulho e egoísmo. Porque, diferentemente do intelecto, enquanto tiver espaço no nosso campo emocional de orgulho e egoísmo, outras virtudes, elas são tão antagônicas que elas não cabem no mesmo espaço. Então é necessário esvaziarmos o coração do orgulho e do egoísmo para preenchermos com outras virtudes. Porque, enquanto uma existir, a outra será impossível de permanecer coabitando na nossa intimidade do coração. Então era necessário que Allan Kardec fizesse uma nova questão e perguntasse qual é a referência para esse progresso moral. Qual o modelo de perfeição que Deus já nos ofereceu até hoje, para servir de modelo e guia para a nossa conduta moral. E a resposta, então, traz um grande coroamento a essa ciência, nos fazendo a ponte para a religião, quando nos oferece
Jesus como modelo e guia de perfeição. Porque a sua moralidade era irretocável, a sua proposta de conduta pessoal é irrepreensível, irreprochável, porque ele é o exemplo de perfeição. Nunca antes, nem depois dele, houve a encarnação de espírito de escola. Muitos vieram antes para lhe anunciar a vinda, para lhe dar parâmetros da sua moralidade. Muitos vieram depois para vivenciar a sua proposta e nos dar referência de como aplicá-la no dia a dia. Mas nunca ninguém igual a ele, nem antes, nem depois, como referência de moralidade. E agora é o avanço das ciências que nos permite, através dessa ciência do Espiritismo, que nos traz a lógica, que é capaz de corajosamente, no livro que trata de avanço moral, de progresso moral, que estuda o Evangelho de Jesus, porque uma vez que ele é nossa referência, nosso modelo e guia, corajosamente Allan Kardec propõe a estudar o seu Evangelho com esse olhar analítico. E corajosamente junta uma ciência e propõe um livro que nos constrói a nossa religiosidade e traz o Evangelho de Jesus, reorganizando já não mais de maneira cronológica como os 4 evangelistas fizeram, mas através de grandes temas, 28 grandes temas, onde ele busca o Evangelho de Jesus e coloca a luz da razão, a luz do discernimento, nos mostrando a atualidade do pensamento de Jesus, nos mostrando o quanto ele é atual, descrucificando Jesus, desmistificando a Jesus e colocando-o como a grande referência de moralidade para cada um de nós. Então o Espiritismo nos oferece o ensejo na encarnação de cada um de nós, essa que hoje vivemos, e que temos a oportunidade de reencontrar a Jesus porque fomos nós, e não eles, porque a reencarnação não nos permite dizer eles, mas nos obriga a dizer fomos nós que deturpamos a mensagem do Cristo ao longo dos séculos. Fomos nós que participamos dos mais variados momentos para maculá-la, para alterá-la, para colocar a par e passo as nossas conveniências. E hoje nós o reencontramos sob a lucidez do Espiritismo, que tem a coragem de dizer que fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Escrever isso em 1850 e 150 anos depois de profundos avanços tecnológicos, a frase continuar atual e não cair em mentira, era uma questão de coragem. Porque Kardec percebia de que quando a ciência desdizer o Espiritismo, fica-se com a ciência porque são fatos comprovados, porque está explícito aquilo ali. E todos os avanços que a ciência hoje proporciona, das ciências da natureza, das ciências humanas, de todo o campo do conhecimento humano hoje, todas elas apenas vêm corroborar, vêm auxiliar, vêm dar apoio àquilo que Kardec corajosamente teve o ensejo de organizar em meados do século XIX. 160 anos de avanço tecnológico, a humanidade, o que era a humanidade em 1850? Quais eram as habilidades da medicina, da tecnologia, dos transportes? O que somos hoje. Não nos reconhecemos em 10 anos de sociedade. Olhem hoje uma criança de 10 anos e pergunte para um jovem de 20 anos se ele reconhece a sua infância naquele menino de 10. São 10 anos de história entre um jovem de 20 e uma criança de 10. E o jovem de 20 anos irá olhar aquela criança e falar assim, essa não é a minha infância. Está totalmente diferente. São os avanços tecnológicos que, numa velocidade vertiginosa, vêm nos ganhando a cada ano novas conquistas. E mesmo assim, essa ciência que nos oferece, ou esse raciocínio, análise que o Espiritismo nos oferece do entorno do mundo e que nos conduz de maneira lógica, racional, a nos moralizar sobre o Evangelho de Jesus, consegue encarar a razão face a face ainda hoje. Foi ousado escrever isso no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, num livro de cunho religioso, mas não de uma religiosidade, não de uma religião externa como até então se conhecia, mas de uma religião que constrói uma religiosidade interna. Já não mais preocupados na construção de grandes templos, mas de usar o templo do nosso coração como o grande local das oferendas, não mais as oferendas humanas de outrora, as oferendas dos animais, ou as oferendas das flores, dos vegetais, da atualidade, mas as oferendas das nossas paixões, depostas na intimidade do altar do nosso coração, naquela relação silenciosa e profunda entre nós e a divindade, porque não precisamos de intermediário para ter com Deus, porque o Pai
escuta a cada um dos seus filhos, sem necessidade de um intermediário. Então, nesses dias de grande avanço tecnológico e científico, o Espiritismo vem nos tirar do materialismo para falar de que Deus existe, porque não há outra lógica no mundo, de que a reencarnação é uma lei natural da vida e de que os desequilíbrios que hoje momentaneamente vivenciamos são perfeitamente naturais e previsíveis nas leis de Deus, porque é o progresso. São os estertores de uma era que já não faz mais sentido para o renascimento de outras eras, porque ao mesmo tempo que nós vemos a loucura agraçando a passos largos com aqueles ainda destrambelhados e sintonizados com o mundo espiritual, que já não mais faz sentido com o mundo de regeneração, encontramos tantos reencarnando e já vivendo o mundo de regeneração. Cada vez mais as notícias de jovens de 12, 14, 15 anos fazendo insights de ciência, de descobertas, de posturas de moralidade que nos assombram. Como ter essa capacidade na adolescência? O que dirá esses jovens na população, ocupando o mundo com as suas responsabilidades profissionais, com as suas posturas na sociedade, nos mais diversas situações, para varrer aqueles que acham que ainda têm que viver no mundo para que o mundo lhes sirva e não que devem servir ao mundo, que ocupam posições públicas como se fossem o quintal de sua casa, desrespeitando o voto daqueles em regimes democráticos que o colocam nesta ou naquela posição e utilizam-na para usarem em prol de si, numa quantidade de dinheiro que denota muito claro a sua doença e o seu desequilíbrio, porque precisariam de gerações para consumir todo esse dinheiro que colocaram em países fiscais à custa da morte de tantos, da doença de tantos, do analfabetismo de outros tantos. Mas a reencarnação nos diz que nós não devemos querer mal a esses, mas apenas ter compaixão. Compaixão porque a vida lhes colocou na responsabilidade de homens e mulheres em cargos públicos e que não souberam respeitar a honra que era servir a uma população, ao progresso dessa população, e logo reencarnarão, sofrendo a carência daquilo que mal barataram, mal utilizaram. É da lei de Deus. Como hoje nós também, das nossas carências, aquilo que mal utilizamos, mal gerenciamos ontem, sejam as emocionais, sejam as materiais, é o que nos explica Joana de Ângeles, porque é a lei da reencarnação, nos falando da lógica e da justiça divina. Então, é necessário esse entendimento científico para que a nossa religião, a nossa religiosidade, a nossa relação com Deus, ela seja lúcida. Ela não seja feita de mitos, ela não seja feita de um Deus que castiga, que um Deus que pune. Nós temos um Deus que nos ama e que nos oferece a oportunidade de nos reestruturar perante a nossa própria consciência e jamais nos castiga. Com esse raciocínio científico, é tão ingênuo dizer que Deus castiga quando, ao esmurrarmos uma parede e machucarmos a mão, dizemos que a parede nos castigou. Ou colocarmos os 2 dedos numa tomada e fecharmos um circuito elétrico e tomarmos o impacto do choque da corrente elétrica passando no nosso organismo, dizer que a corrente elétrica nos castigou. É ingênuo dizer isso. Talvez uma criança faça quando encosta no fogo, no fogão, no ferro quente, mesmo sob o cuidado da mãe ali dizer não faça isso, não faça isso, a criança toca e diz, viu, castigou, mas nós não. Não somos mais ingênuos a ponto de achar que o forno nos castiga ou que o ferro quente nos castiga, mas vemos como um fenômeno natural que foi um descuido meu e queimei-me por descuido. Assim, com essa mesma lógica que a ciência nos oferece e não nos mostra isso como castigo, hoje conseguimos entender de que não há um Deus que castiga, há apenas um Deus Pai que nos ama. E de que nós hoje, se ainda acolhemos espinhos que nos sangram as mãos no nosso caminhar, temos oportunidade, com a outra mão, de semear flores, para que os nossos caminhos mais tarde sejam floridos e perfumados, frutos das nossas obras, e de que reencarnar é a grande oportunidade, de reencontrarmos a nós mesmos, a nossa consciência, agora com uma postura lúcida, clara, entendendo que a vida é uma grande oportunidade de progresso para cada um de nós. E quando o Espiritismo vem e cruza os nossos caminhos, é Jesus nos reencontrando com uma lógica e com uma lucidez ímpar que poucos dispõem. As estatísticas dizem que não mais de 20 milhões de pessoas têm contato com a doutrina espírita. Somos mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. Outros mais de 20 bilhões
de outros desencarnados nas informações de Viana de Carvalho. Então, a população de espíritos em torno da Terra giram com mais de 20 bilhões de almas sob o psiquismo da Terra e sob a tutela de Jesus Cristo. E nós somos aqueles poucos que tivemos o ensejo de reencarnar e ter nos nossos ouvidos o cantar da reencarnação, o descrucificar de Jesus, o desmistificar da sua mensagem, falando de que a justiça existe em todo instante, na doença que nos chega, no parente que parte, no amor que parte para o mundo espiritual, nos antecipando e deixando o coração arrasado de dor, ali existe justiça divina. No pão que falta-nos muitas das vezes, nas vontades, nas carências emocionais ou materiais, está a justiça de Deus. E de que nós não devemos, por isso, permanecermos frios perante as injustiças do mundo, porque também a justiça de Deus que pode se fazer através das nossas mãos, fazendo com que o mundo seja mais justo, em que a gente possa estender as mãos, oferecendo nossos ouvidos, nossos ombros para aqueles carentes, oferecendo o pão, o prato de sopa, o agasalho para aqueles carentes fisicamente, materialmente, porque nós também podemos ser as mãos de Deus para as preces daqueles que rogam ao auxílio divino, e nós podemos ser os seus mensageiros, como temos tantos também, sirineus que cruzam os nossos caminhos, sem ideia mítica, sem os mitos de um Deus que pune, que escolhe esse ou aquele para ser feliz e outros para serem felizes, mas um Deus que efetivamente ama-nos a todos, da ave do céu, que não semeia nem colhe, a nós, os seus filhos diletos. Muita paz a todos nós.